amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Coin2Biz, o spin-off do Talk2Biz, que é a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing, inovação. E aqui no Coin2Biz, você já sabe, uma vez por mês ou mais ou menos isso, nós nos reunimos para falar especificamente sobre o mercado de videogames, a bilionária indústria dos jogos eletrônicos. Eu sou o professor Bruno Garcia, host aqui do canal. Mais uma vez me acompanha na bancada do Talk2Biz, não, do Coin2Biz, o meu querido amigo Ítalo Cassini. Ítalo, seja muito bem-vindo a mais um. Opa, é um prazer estar aqui de novo, compondo a bancada do Coin2Biz, mais uma vez. Pois é, estamos reunidos porque temos que falar, senhor Ítalo, dos lançamentos que a dona Valve apresentou na semana passada. E é óbvio que a gente tinha já rumores. No último episódio que nós falamos sobre os lançamentos da Microsoft, da estratégia de Xbox, a gente falou até sobre alguns desses rumores, então já sabíamos que vinha alguma coisa por aí, mas a gente não sabia que viria nessa semana, né? Dessa forma que veio. E acho que boa parte do mercado foi pega de surpresa ali com a Steam com a Valve, anunciando novos dispositivos para o seu ecossistema da plataforma Steam. E aí, acho que é muito emblemático, né, Ítalo? Até porque a gente está fazendo uma sequência de programas para comparar a estratégia de uma e outra empresa. A gente falou no último episódio do Coin2Biz sobre a estratégia da Microsoft com o lançamento do Rogalai Xbox, né? Até criticamos duramente, vou até fazer uns adicionais ali, depois eu fiquei pensando em algumas coisas. Sim. A gente foi meio pesado no negócio. Uma crítica meio pesada. Mas a gente vai fazer alguns comentários complementares aí para falar sobre a estratégia do Xbox. E na sequência, meus amigos, vamos falar sobre Tectoy com o aparelho Zinix, que também recentemente anunciou o Zinix Pro. Só que ninguém liga mais para o Zinix, né? Na verdade, a galera tá com uma dificuldade de ligar novamente para a Tectoy, né? O que é uma pena, Ítalo, porque é uma empresa que tem um histórico e tem uma construção afetiva muito bacana com a gente que era garoto lá nos anos 80, início dos anos 90, e a Tectoy foi a empresa que, uma das, né, não foi a única, mas certamente foi a mais icônica das empresas a impulsionar esse mercado de videogames aqui em território brasileiro. Então a gente vai falar nesse episódio sobre Valve, no episódio sequente a gente vai falar sobre Zinix. Então, na verdade, a gente está basicamente, Ítalo, a três episódios, vamos fazer 3 episódios do Coin2Biz falando sobre estratégia que essas empresas estão desenvolvendo para montar os seus ecossistemas. Primeiro a Microsoft, agora a Valve, com o lançamento de uma nova Steam Machine, de um novo headset de realidade virtual, um controle, vem um Steam Deck 2 por aí a qualquer momento, e na próxima a gente fala sobre Tectoy. Senhor Ítalo Cassini, eu acho que a gente pode começar falando um pouquinho sobre o que a Valve apresentou na última semana. Foram 3 dispositivos, né? Na verdade, para compor ali esse ecossistema da Steam, ela apresenta uma nova versão da Steam Machine, um óculos, um headset de realidade virtual que você já tinha antecipado. Isso aí era o projeto tal do Deckard, né? O codinome Deckard. Gente, o quanto eu enchi o saco com esse negócio, hein? Você antecipou isso aí. Ô Ítalo, você antecipou isso aí há uns 2 anos já, pelo menos, que toda vez você fala, tem o projeto da Valve lá também, o Deckard, vai sair qualquer hora. Tem o projeto da Valve lá do Deckard. E eles também apresentaram um controle específico da marca Steam. Doutor Ítalo, o que o senhor viu aí dessas apresentações
aí a nível de aspectos de hardware. Gostou do que viu, Ítalo? Primeiramente eu achei que tudo que eles apresentaram tinha uma coisa em comum muito legal, que é voltado 100% para gaming, né? E está sendo vendido como uma coisa 100% para game. Esse daí já é o primeiro passo, né? Para poder começar a convencer as pessoas e mostrar os valores, né, do que são os produtos. Por quê? Comparando com outras marcas e outros competidores que querem vender a coisa como um híbrido, né? Também é um PC, também é... Né? Mas aqui eles até mostram que pode ser um PC, mas o marketing está todo voltado para o game, para a Steam, né? Para a biblioteca de jogos. Então, assim, a princípio, todos os dispositivos, eles se comunicam, né? Eles têm comunicação entre si, e eu achei todos eles muito bem posicionados. Até em questão de especificações técnicas, é claro que alguns dispositivos ali têm umas especificações técnicas mais sutis, mais modestas, mas aí a gente vai conversar sobre a proposta deles, né? Mas no geral eu acho que tem muita chance de ser campeão de vendas, principalmente o Steam Machine, né? Que é a proposta console deles, né? Sim, sim. Eu acho que uma coisa que você falou aí, que acho que faz todo sentido, e é o que a gente criticava, um dos pontos que a gente tava, né, você falou que a gente pegou pesado no programa sobre a Microsoft, mas é que todos esses fabricantes de PCs portáteis, eles colocam aquilo ali, até o nome, né? É PC portátil. Não é um PC portátil, porque as pessoas não compram aquilo ali para usar, para substituir um notebook ou para substituir um PC. Na verdade, é uma forma de você criar uma maneira de você jogar a sua biblioteca do PC de forma portátil. O objetivo é esse. Então, não sei se também o nome PC portátil, Ítalo, gera também essa confusão. Né? Porque acaba que, de alguma forma, o celular também é um PC portátil, né? Em alguns aspectos, né? Então, o nome PC portátil é muito antiquado, né? É melhor você falar que é um console, mas que se você quiser transformar e instalar os aplicativos para você trabalhar, se você quiser, você pode. Mas o objetivo não é esse. O objetivo é jogar, né? Sim, sim. Como é também o objetivo, se a gente falar do Rogalai, do próprio Steam Deck, né? E a gente até falou isso no programa passado, quer dizer, quando as pessoas ligam um teclado ali, o mouse, né, e tentam trabalhar neles, é uma curiosidade, é só para testar, não é o objetivo principal, por óbvio, o camarada comprar um negócio com aquela telinha daquele tamanho e ficar tentando usar aplicações Windows ali. Então acho que nesse ponto a Valve acerta nessa segunda tentativa. Vale lembrar, Ítalo, que é a segunda vez que eles tentam emplacar essa ideia do Steam Machine, que isso já aconteceu lá atrás, e acho que a coisa engasgou, Ítalo, justamente aí, por uma questão de posicionamento. É um console ou é um computador? Se é um computador, por que o cara que já tem um PC gamer, que está acostumado a lidar com aquilo, vai comprar uma Steam Machine e pagar quase tão caro quanto, ou talvez um pouco mais barato, mas para ter algo que você, inclusive quando a gente estava conversando ontem, você falou assim, que ele não vai poder atualizar, né? Que é não atualizável. Exatamente. Ao contrário que um PC gamer que o camarada monte, ele pode botar mais memória, ele amanhã depois troca a placa, quer dizer, é óbvio que isso exige um conhecimento, que aí a galera possivelmente está focando num mercado que não é o mercado tradicional de usuários de PC, que é uma galera que entende um pouco mais, que vai futucar ali, que vai comprar as peças. Não é essa galera. Mas aí não é essa galera, porque essa galera também já tá no mundo do PC, né? Uma coisa ali imutável. A gente não tem nem como trazer essa galera para cá. Agora, uma coisa interessante a personalização do Steam Deck é basicamente o que dá para fazer com o console. É mudar o SSD dele, o armazenamento, que inclusive fica estrategicamente posicionado ali. Você tira uma das tampas ali do console e ele já está na parte externa ali, né? É bem como nos consoles atuais aí, né? Você tira, troca e é assim, o mais fácil possível. Apenas o armazenamento. De resto, ele não vai ter nada personalizável, né? Do ponto de vista de trocar vídeo,
trocar processador, aumentar a memória, não vai ter isso. Os chips são todos soldados, né? Similar a um laptop, por exemplo. Sim. Inclusive, o que eles estão anunciando é que essa Steam Machine é 10 vezes ou 15 vezes mais poderoso, Ítalo, que o Steam Deck. Não, acho que é 6 vezes mais poderoso. 6 vezes mais poderoso. Desculpa, então exagerei. O que... e uma coisa interessante nessa parte da personalização é que, na verdade, não é para poder personalizar mesmo, né? Porque quando eles fazem uma chancela de verificado no jogo, porque os jogos da Steam vão ter novas chancelas de verificação. Já existe uma chancela de Steam Deck, que é quando o desenvolvedor ele torna o jogo compatível com o Steam Deck, né? Quando ele garante que vai rodar sem problemas no Steam Deck. Vai ter uma chancela Steam Machine e vai ter uma outra chancela Steam Frame, que a gente vai falar mais à frente, né? Para que a pessoa, quando acesse a biblioteca da Steam, ela saiba que aquele jogo já foi testado e, de alguma forma, compatibilizado. Ela vai rodar aquele jogo ali, vai conseguir abrir aquele jogo e rodar ele sem problemas. Né? Sim. Por isso ele não pode ser personalizável. Né? Se a gente quiser trocar um processador, quiser trocar um vídeo, teria que ser validado, né? O que no caso do PC não é. E é por isso que no PC a gente tem tanto problema, né? Exatamente, Ítalo, era exatamente onde eu queria chegar. E eu sou um fã da ideia da Steam Machine, né? Já falei isso para você. Hoje, vamos botar minha própria situação. Eu tenho, sei lá, mais de 100 jogos aqui na minha biblioteca Steam. Eu compro muito jogo indie, muitos jogos diferentes, assim. Alguns jogos que eu comprei não rodam aqui nesse computador. Aí eu tinha um desktop aqui que eu usava, alguns jogos rodavam no desktop e não rodavam no notebook. Agora eu meio que aposentei o desktop, estou usando só o notebook, tem alguns jogos que rodam no notebook e não rodavam no desktop, e vice-versa. Quer dizer, a ideia de ter ali um console focado na biblioteca da Steam, focado na plataforma Steam, me parece uma ideia, Ítalo, maravilhosa. Por isso que eu acho ótimo que eles não queiram gerar essa confusão. Isso aqui também é um PC. Não é para ser um PC. Não é para ser um PC, para ter antivírus rodando, para ter CCleaner rodando, para ter o Windows, né? A gente falou tanto disso. O Windows a gente vai passar longe, né? É SteamOS agora. SteamOS, que eu acho que foi até você que comentou, não lembro se foi no episódio passado ou se foi fora das câmeras, que parece que um desenvolvedor fez um teste e desabilitou algumas funcionalidades do Windows, e aí na largada o portátil do Xbox já houve um ganho de performance. Isso. Tinha reportagens, artigos falando sobre isso. O pessoal lá do The Verge falou também. É claro que a performance era até... né, aí eu quero até aproveitar, assim, a gente falou da estratégia da Microsoft, que eu continuo achando que é uma estratégia errada. Do meu entender, a Microsoft deveria focar na plataforma. Eu sou plataforma, eu vou focar na plataforma, e é a plataforma que eu quero fortalecer. E quando ela fica fazendo esses lançamentos, aí você vai ver que é um roguelike Xbox, mas que na verdade é um roguelike, né? É um roguelike só com alguns detalhes ali e talvez um pouco mais, vamos dizer assim, entre aspas, de intimidade com a plataforma Xbox, mas não é um Xbox portátil. E aí, tudo que a gente já falou sobre eles estarem, né, aí eles fazem esse anúncio, entra na pré-venda, o negócio esgota na pré-venda, aí os aparelhos começam a ser entregues, e aí na sequência eles vêm falar que não, a gente está preparando uma nova família de hardware Xbox que vai ser ainda mais premium, e aí vai ter inclusive com portátil, que esse sim vai ser o portátil da Xbox. Eu achei aquilo demais. Mas depois eu fiquei pensando, até te mandei um áudio sobre isso, se essa não seria talvez uma estratégia de falar assim, olha, eu quero focar de fato num público de alto poder aquisitivo que vai querer ter aquela experiência de PC gaming impecável, Ítalo, sabe? Então o camarada vai... É aquele cara que, sei lá, hoje estaria gastando aí
20 ou até mais, 20 mil reais ou até mais para montar um PC. Para montar um PC de fato impecável. Ah, tá. Então a gente vai criar um aparelho que vai ser realmente super premium e que vai facilitar a vida desse cara. Ao invés dele gastar isso tudo montando um PC e tendo um trabalho de configurar tudo, sim, a gente vai entregar esse hardware para ele já meio que pronto. Tá aqui, ó, para você. É isso, né? Então, nem acho que seja uma estratégia que seja assim, que horror. Não, acho que existe espaço para isso. Existe espaço para um público premium que quer ter uma experiência realmente muito sofisticada ali e vai pagar por um hardware de ponta. Eu acho que é possível. Teve um vídeo que acho que você me mandou, inclusive, que os caras comparam esse próximo suposto lançamento da Xbox com o Neo Geo, pô, lá dos anos 90. Né? Foi você que mandou esse vídeo. Não lembro da parte, mas provavelmente sim. Mas eles. Porque a gente troca muita coisa ali, né, pelo WhatsApp, mas os caras comparam com o Neo Geo. Só que tem uma diferença óbvia, que lá nos anos 90 você não tinha um mercado constituído ainda pelo público adulto, como você tem hoje. Então hoje você tem camaradas com 45 anos, você que deve estar com 30 e tal, aí o Sander, que tá com quase 50, que a galera joga e gasta uma grana com hardware, com jogos, entendeu? Naquela época você não tinha. Videogame era coisa para criança e para adolescente. Então, talvez o posicionamento da SNK lá com o Neo Geo nos anos 90 não tenha sido muito feliz, porque não havia público. Não havia público constituído. Aí você tem um aparelho que era muito caro, e aí o pai não ia querer comprar aquele aparelho ali de presente pros filhos. Assim, pô, peraí. Não houve essa experiência, né? Não houve esse histórico para que tivesse essa maturidade de, pô, isso aqui é legal, e aquilo ali como diversão de um adulto, né? Tem isso também, né? Exato. Aquilo como entretenimento, né? O adulto, ele faz o quê? Ele vai no cinema, ele tem toda essa questão, né? Não, mas o adulto hoje joga videogame, né? Tem essa questão. Que foram os adultos da época do videogame lá atrás, do Atari, que hoje, né, vão consumir esse tipo de coisa, né? Teve esse caminho a trilhar, né? As crianças lá daquela época que hoje somos nós, adultos. Né? Exatamente. Ô Ítalo, até um detalhe legal, eu tenho aqui aquela coleção Dossiê de Gamer e tem um volume que é falando do Neo Geo, né? É que eu não vou alcançar aqui com a mão, mas daqui a pouco eu tento pegar ele aqui. Eles mostram algumas publicidades que o pessoal da SNK fez na época. E tinha algumas até bem picantes, assim, bem maliciosas, que mostrava assim, uma das publicidades que tinha era uma mulher de lingerie, né? E ela deitada na cama, assim, com cara de brava, e o camarada, o namorado, o marido dela, do outro lado da cama, assim, virado pra TV jogando Neo Geo, e ela reclamando, pô, ele agora não bota mais as mãos em mim, ele só bota a mão no Neo Geo, né? Então, já tinha de fato, mas isso é interessante, porque já tinha de fato um direcionamento com o público mais velho. Exatamente, caramba! Era isso, e pelo preço também, né? O pai não vai comprar aquilo ali, um negócio tão caro como um brinquedo para uma criança, mas um cara que já trabalha, que já tem a vida dele, ele pode se dar esse luxo, né? Como é o caso do Steam Machine, que a gente acha que vai acontecer, né? O direcionamento. Eu acho que esse é o posicionamento que deveria prevalecer, né? Eu ia citar aqui também o caso 3DO, né? Lembra aquele consórcio Panasonic, Matsushita, Panasonic, JVC, mais não sei quem que tinha o 3DO. E aí, era um videogame caríssimo também. Mas aí, o que eles faziam? Eles vendiam como se fosse uma plataforma multimídia. O que não funcionou na época. Anos depois, o Xbox, a Microsoft quis voltar com essa história também. Não, isso aqui é uma central de entretenimento, não é videogame. Lembra quando lançou o Xbox One? Eu lembro disso. Mesma história. Então, é bom você, aquela coisa de você olhar para trás e aprender história para não repetir os erros, isso também vale para o mundo dos negócios e para o mundo do marketing. E é engraçado, né, cara? A galera continua não olhando para a história, Vitor. Então eles repetem. Não olha. E pouquíssimos anos depois se popularizou as Smart TVs, né? Então, em um momento que você entraria num Netflix ou acessaria um Spotify, acho que o Spotify não deveria nem existir, não sei. Mas
se tivesse acesso a esses aplicativos, né, que hoje você tem na TV Smart, o Xbox One seria uma opção, digamos assim, né? Só que hoje em dia, qualquer TV é Smart, né? E qualquer telefone suporta os aplicativos. Então, hoje, independente do tier que a pessoa escolha comprar o dispositivo, todos eles têm acesso todos os aplicativos. Então, o conceito de central de entretenimento já caiu por terra, né? Você pode streamar o YouTube na TV, né? Tipo, na maior facilidade. Durante aqui em casa mesmo, quer dizer, eu não morava aqui ainda, eu morava numa outra casa, né? Mas tava no início ali do meu casamento, a minha TV não era Smart. O que tornava a minha TV Smart, Ítalo, era o Nintendo Wii. E depois o PlayStation 3. Né? Era por ali que eu assistia Netflix. Era isso aí. Né? Ali que você conectava. E o conceito central de entretenimento hoje morreu por conta disso, né? Porque hoje não tem mais essas TVs. E, por exemplo, qualquer pessoa hoje que tem uma TV que não é Smart, no momento que essa TV der problema, é quase que inevitável. Quando ela for trocar essa TV, ela não tem outra opção a não ser pegar uma TV Smart. Vai ser até difícil da pessoa encontrar hoje em dia um modelo que não seja Smart à venda. Tem um negócio também escroto sobre essas TVs, que algumas não atualizam o aplicativo, ou tem aplicativos de determinados serviços de streaming que não está disponível para aquela marca ali, então a pessoa tem que ficar ligada nisso também, mas esse é papo para um outro episódio. Um outro programa, um outro programa, que aí aqui a gente está falando de videogame, né? Então não vamos entrar nesse ramo aí das Smart TVs. Agora, aí, Ítalo, voltando então para Steam Machine, eu acho que é um sonho. Eu acho que assim, se aquilo ali funcionar, e até eu falei desde o início com você, né, quando a gente estava trocando os áudios ali, trocando mensagem, que a questão crucial ali seria o preço. A gente já sabe que quando chegar aqui no Brasil vai chegar caro. Mas mesmo que chegue, você pensar assim, Bruno, isso aqui vai chegar o equivalente a um PS5. Né? Beleza. Caramba. O cara vai comprar uma Steam Machine ao preço de um PS5. Mas se o camarada pensar bem, pela biblioteca que a Steam tem, se aquilo ali funcionar redondinho, como um console de videogame... Ô, Ítalo, eu não sei não, hein? Eu acho, claro, que a Steam, enquanto marca, não tem o peso que o PlayStation tem. E nem pretendo que ela tenha. Isso é uma briga desleal. Mas pro camarada que entende um pouquinho, se ele... Tirando a questão dos exclusivos, né? Mas sim, se ele pensar bem, a relação custo-benefício, mesmo pagando o preço de um PS5, Ítalo, não é tão ruim. Eu separei aqui alguns números, alguns dados sobre a Steam, só pra gente ter o tamanho, ter a noção, a proporção do tamanho dessa plataforma. Então aqui, novembro de 2025, o catálogo da Steam está com mais de 117 mil jogos disponíveis. O número exato de jogos muda constantemente, mas a média é de 70 novos jogos lançados diariamente. Em 2024, só em 2024, Ítalo, foram mais de 18 mil jogos lançados. E aí até novembro de 2025, então esses números estão super up-to-date, já foram lançados mais de 16 mil jogos. Então a gente ainda pode chegar até o final do ano com a Steam quebrando o recorde do ano passado. Caramba. A gente fez um programa aqui, você vai lembrar disso, tem tempo, que a gente fez um programa falando sobre essa enxurrada de lançamentos e o quanto isso não poderia até gerar uma crise, uma bolha, né? Porque você tem muita gente botando dinheiro em algum mercado e o mercado consumidor não é grande o suficiente para absorver tudo aquilo. Então parte desse dinheiro se perde, o cara não obtém retorno. A gente fez um programa sobre isso, se eu não me engano, lá em 2023 ou iníciozinho de 2024. Já tem um tempo, eu vou localizar aqui, boto o link do episódio aqui na descrição. E a gente sabe que desses tantos mil lançamentos, você tem 90%, 95% aí que são jogos pequenos, são iniciativas bem pequenas. Então, são projetos ali muito simples, são jogos indie também de natureza muito simples. Você próprio também falou sobre isso com muita propriedade. Mas ainda assim, o Ítalo, é uma biblioteca que nenhum outro ecossistema tem. E não é como a biblioteca, por exemplo, da dona Sony, da dona Nintendo, que tu vai procurar um jogo mais antigo ali, já não tem mais. Não acha mais, porque eles tiram.
Na Steam Ou tem o valor, muita né? coisa. Ou o preço muito alto, né? Que nem a Nintendo. Você vai pegar Sim. um jogo que lançou há 3 anos atrás, você vai ver quanto custa hoje, ainda está R$300. Né? Tipo, É isso. tem essa questão, É essa isso. resistência em de tornar acessível, né? Sobre Sim, acessibilidade, qual é a questão? diga lá. A Valve, ela comentou que o preço do Steam Machine seria pareado, ou quase pareado, como se a pessoa estivesse montando um PC da mesma configuração, digamos assim, ou de configuração similar. O que isso me preocupa? É que o valor dele em dólar seja muito superior a um PlayStation, né? Mesmo tendo as configurações, as especificações técnicas abaixo um pouco abaixo do PlayStation, né? Dos consoles atuais. Eu tô falando PlayStation, mas abaixo do Xbox, com certeza é do X, né? Mas do PlayStation certamente vai ser. Então, a questão toda é, se esse preço vier superior ao PlayStation, a gente vai ter que ter assim outros fatores que contribuam para que ele seja vendido, né? Eles vão ter que trabalhar essas funcionalidades todas e essa tal não é exclusividade, mas essa grandiosidade da biblioteca, essa questão da acessibilidade, da facilidade, né? E das promoções. Por exemplo, ontem eu comprei um jogo que na própria Steam estava custando o valor dele de lançamento 179, uma coisa assim, 180. Eu comprei o jogo pela nuvem a R$136, pago em 6 vezes sem juros, e a serial do jogo foi ativada na Steam. E meu jogo está na Steam. Então, em teoria, com o Steam Machine, ainda assim eu conseguiria jogar esse jogo. Sim. Né? Então, ter essa liberdade de você conseguir comprar numa plataforma que não tem nada a ver com a Steam, tá fazendo uma promoção, você ainda vai pagar o negócio a prazo, entendeu? Tem toda essa facilidade. Como que você paga um negócio em 6 vezes sem juros, um jogo? Em promoção ainda por cima, em relação ao valor da Steam, que é o que a gente está comentando que geralmente tem os melhores valores, né? Claro, lá vai estar mais barato ainda do que os consoles. Eu não vou nem colocar os consoles PlayStation, Xbox nessa conversa, né? Então é o mais barato do que onde costuma ser barato, você ainda vai ter acesso a essa biblioteca, né? Eu até te falei, né, que eu comprei aqui pro Arthur Hollow Knight Silksong, e primeiro eu vi na PSN, e depois vi na Steam. Acabei comprando na Steam porque era na PSN, tava, a bem dizer, quase o dobro. Não era exatamente o dobro, mas era quase o dobro. Então, sei lá, tava R$160 na PSN e 100, 115 na Steam, entendeu? Assim, a diferença de preço é absurda. Ó, e aí, ô Ítalo, até vou te fazer uma provocação aqui. Imagina se o que a gente pensou em relação à abordagem da Microsoft com o Xbox, agora a Steam faz isso. E ela lança uma Steam Machine que você vai ter ali um console muito redondinho para rodar toda a sua biblioteca Steam. E ainda você vai conseguir ter um ícone ali de Xbox para entrar no Game Pass. Meu amigo, isso é de um acerto, assim. Putz, nem sei, cara. Nem sei te dizer. Eu acho que é o que a gente esperava. Todo mundo tava esperando que a Microsoft fosse fazer. Mas eu não sei, ali me parece que é um problema estrutural ali, a maneira como a empresa Microsoft se organiza, e acaba que os projetos vão ficando essa experiência esquisita, assim, que nego de outra equipe mete a mão, tem que inserir isso, tem que inserir aquilo, e aí a coisa fica nessa crise de identidade que a gente criticou no programa passado, né? Vou te falar aqui mais uns números, o Ítalo, da Steam, só pra gente deixar isso aqui em destaque pros nossos ouvintes. Olha aqui, no início de 2025, eles tiveram um recorde de 147 milhões de usuários ativos por mês. Né? O recorde anterior de 2024 eram 132 milhões de usuários. Counter-Strike 2 é o jogo mais jogado da plataforma, com 1,4 milhão de usuários diários.
Aquele que você comentou uma vez num programa, o Palworld, foi uma das vendas mais expressivas recentes, com 15 milhões de cópias em apenas 45 dias de lançamento. E o faturamento anual da Steam 2024 foi 9,8 bilhões de dólares, com perspectiva de crescimento agora para 2025. O Steam Deck passou de 5,6 milhões de unidades vendidas no mundo todo. Então é considerado. É claro que não se compara, né, Ítalo, com o mercado de consoles portáteis como a gente tinha lá atrás, tinha DS, que era um negócio que vendia por 100 milhões de unidades, né? A gente ainda está falando de um nicho, mas aí eu queria ouvir tua opinião, porque eu acho que a Valve está querendo transformar esse nicho, que era o nicho do público de PC gaming, em algo muito mais sólido, e aí que as pessoas comuns vão poder consumir. Do tipo, um pai chegar agora no Natal, não aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos, muito provavelmente, e comprar pro filho de presente, olha aqui, ó, toma aqui uma Steam Machine, e teu videogame aí. E o garoto ser muito feliz com isso. Pô, com certeza. E, nós temos alguns benefícios aí na largada, né? Antes de tocar nesse assunto de loja e tudo mais, eu tô olhando aqui para a página do Steam Machine, falando sobre algumas coisas legais dele. Então, conectividade, Wi-Fi de última geração, beleza? Questão do armazenamento, que você pode escolher entre 512 GB e 2 TB, então ele vai ter dois tipos, vai ter duas versões, né, de Steam Machine, sendo a diferença entre elas apenas o armazenamento, e ainda assim os dois você pode expandir com cartão microSD. Você vai poder certamente inserir jogos ali, ou jogos que você tenha antigos, ou jogos adquiridos no PC ou de qualquer outra forma. Isso também é um benefício, né? Um console tradicional como o PlayStation não te permite pegar um jogo, sei lá, antigo e tentar rodar ali de PC, né, por exemplo. E tem algumas pequenas features que em console é pago. Por exemplo, com o SteamOS está dizendo aqui que você vai conseguir ter salvamento na nuvem, né? E isso nos consoles você precisa pagar para você ter, né? Então isso também é um benefício, salvamento na nuvem. Você vai ter já na largada, o console está trabalhando com upscaling de resolução, e que é uma coisa interessante, porque o FSR, por exemplo, se eu não me engano no PS5 base não funciona, só no Pro, tem um esquema assim, entendeu? E aqui nesse console, apesar de não ser o FSR 4 da última geração, vai funcionar o FSR 3, então tem diversos benefícios, né? Além de ser um form factor bem pequeno, só que tem aquela questão, né, da loja e da acessibilidade. Hoje você não consegue comprar os hardwares Steam na loja, né? Tipo, eu vou numa Americanas ou lá fora vou no Walmart, não vende Steam Machine. Você precisa encomendar pelo site, fazer o pedido pelo site, né? E por mais que a Steam ela seja toda em português Brasil, eu acabei de entrar aqui, eu tô na página de todos os hardwares anunciados e do Steam Deck. Todos eles são em PTBR. E o Index também era na época, o headset de realidade virtual. Só que quando você clica aqui, eu quero comprar um Steam Deck, que tá falando, não está disponível para sua região, né? Então o que a gente está aqui chegando? Qual é a jogada aqui? Será que vai estar disponível para minha região? Tá entendendo? Será que a gente vai conseguir comprar isso fora da importação dos importadores particulares, fora daquela mecânica de Mercado Livre, Marketplace? Isso também vai ser um incentivo. Se vender direto na página, que a gente tiver um suporte oficial, né? A gente não chegou nem a comentar sobre isso também, né? Suporte oficial e, né? Digamos, de garantia, ou seja lá o que for, né? A gente precisa ter esse tipo de coisa aqui para ter uma adesão no Brasil, né? Claro que a gente está discutindo sobre a máquina, sobre o ecossistema no ponto de vista global, né? Lá fora, dependendo também da região, o acesso vai ser mais simplificado, né? Mas e aqui, né? Como que será que isso vai chegar pra gente? Mas eu acho também, o Ítalo, que
Inclusive, a gente pensar assim que o Steam Deck vendeu menos aí de 6 milhões de unidades é também porque eles não fazem essa incursão agressiva a nível de publicidade, a nível de distribuição. O que você está falando aí? Você está falando de estratégia de praça, né? Capilaridade, para esse produto estar em outras lojas. É engraçado que teve, até a gente até comentou, né, que teve um dos vídeos que eu assisti onde entrevistavam um engenheiro da Valve e o cara tocou no assunto do tipo, 15% das pessoas que têm Steam Deck preferem usar ele docado. E aí isso foi uma resposta para a pergunta de o que motivou vocês a lançar o Steam Machine agora, né? A colocar o Steam Machine no mercado agora. Porque tudo isso a gente sabe por rumores que já vem sendo desenvolvido há muito tempo na Valve, né? Só o headset de realidade virtual, a gente já está falando sobre ele há quase 3 anos, né? Mesmo sem detalhes. E o que motivou eles foi... Uma das coisas que motivou eles foi essa parada de parte dos usuários do Steam Deck querer uma coisa mais forte e que seja docada, né, digamos assim, que seja como se fosse um console, por causa do uso, da praticidade e tudo mais. Então, eu tenho a esperança de que eles consigam vender, né, no Brasil, mas ao mesmo tempo eu acho interessante essa abordagem da Valve ali, de querer atingir um público maior, apesar de, no Steam Deck, esse não ser o objetivo. O pessoal fala, cara, quem vai comprar o Steam Deck, mesmo que não seja o consumidor, mesmo que vá produzir algum conteúdo, desenvolver, no final o objetivo é trazer mais usuários para a plataforma do Steam, né? Que tem essa questão, né? Sim. No final, tá todo mundo caindo. Exato. E aí eu acho que a Valve tem uma abordagem muito clara que ela quer ser a maior loja de distribuição de jogos. Ela quer ser o maior ponto de distribuição, não vou nem chamar de loja, exatamente ela não se comporta como uma loja virtual, como um e-commerce, ela não é um e-commerce, embora tecnicamente seja também, mas ela se comporta a maior distribuidora de jogos hoje, no formato digital, exclusivamente digital, é a Valve. E é isso que ela quer. Quando ela lança o Steam Deck, ela tá mostrando assim, olha que experiência incrível você tem comprando jogos comigo. Então ela vende, sei lá, 5 bilhões e meio aí de Steam Decks, pra ela tá ótimo, porque eu acho que ela encara aquilo ali como meio que um espírito ali de produto de nicho mesmo. Olha, isso aqui é pra entusiastas, pra galera que gosta muito. É isso que eu ia tocar, entusiasta. Então, mas se isso for só entusiasta, já tá valendo, né? Já tá valendo. Não, já tá valendo. Mas pra Steam Machine, eu acho que o potencial é muito maior. Muito maior. Sem dúvida. Sim. Principalmente para esse perfil, né, que você comentou, o perfil da pessoa que quer ali a praticidade, vai ter acesso à biblioteca completa da Steam, né, e até as pessoas, assim, não só crianças e adolescentes. Na verdade, o público mais da nossa idade, mais old school, que viveu lá Super Nintendo, Mega Drive, essa história toda, sabe do potencial disso aqui, né? E meio que espera por isso aqui, de alguma forma, né? Ô Ítalo, ainda tem o seguinte, falando do nosso público aí, old school, você sabe que na Steam dá pra instalar o RetroArch ali e você rodar todos os seus emuladores. E tem... também maravilhoso. Tu tocou num ponto legal de emulação. Eles estão contribuindo com um projeto que nem originalmente é deles, né? É um projeto chamado... não sei se é Vex ou Fex, acho que é Fex. Estão contribuindo com esse projeto porque, como o SteamOS ele é baseado em Linux, diversas aplicações de Windows não rodam nativamente, né? Então existe como se fosse uma layer de compatibilidade para que possa jogar os jogos de Windows diretamente no sistema do Steam, sem precisar que o desenvolvedor mexa naquele jogo ou interaja com aquele jogo, né? E qual que é a parte legal disso? É que tanto no Steam Machine quanto agora no Steam Frame, que é o headset de realidade virtual da Steam, eles já anunciaram que isso vai estar disponível de alguma forma, vai ser compatível de alguma forma. Então olha só que coisa curiosa. O Steam Frame, ele não tem o hardware nem similar a um PC normal, a arquitetura é ARC, então é um tipo de processador que é mais esses laptop ultra fino, sabe, que teria que ter o desenvolvedor teria que fazer o jogo e fazer uma versão do jogo só para rodar
naquele tipo de dispositivo. Só que, com essa aplicação, com essa layer de compatibilidade, eles já estão testando jogos de Windows x86, né, a aplicação x86, rodando direto no headset, nativamente. Tipo assim, você baixa, tu bota um micro SD no headset, que tem porta, cara, tem porta. Micro SD no headset, você coloca e você pode espetar. Vai poder espetar jogos de Windows para rodar direto, nativamente no óculos. E se der mole, você vai conseguir espetar até APK de Android, né, para rodar na parada, entendeu? O que faz com que todo o ecossistema que foi criado de jogos do Meta, por exemplo, você consiga injetar de forma lícita ou ilícita no headset deles. E eles falaram isso de forma, não com essas palavras, obviamente, mas para você ver assim como eles estão criando ali uma plataforma que ela nem ela é aberta o suficiente para as pessoas mexerem e desenvolverem para elas, né? Mas tudo caminha para as soluções da Steam, da Valve, né? Tudo caminha para essa solução, né? E para a loja, né, da Valve. Então, eu tô gostando assim, dessa abordagem, né? Eles tocarem em vários pontos e tentar aumentar as possibilidades de jogo, né? Eles não tá falando de programa, tá falando de jogo. Sim, né? Sim, E aí, né, só pra gente bater o martelo aqui nisso, não tem a crise de identidade como tem a dona Microsoft em relação ao Xbox. Exatamente. Que é publisher também. A Valve não quer ser publisher de nada. Não quer que as pessoas continuem comprando jogos pela Steam. É isso. É isso aí. E eu acho que tá muito acertado. Ô, Ítalo, só pra eu mostrar aqui, ó, a coleção Old Gamer, já tem mais de 20 volumes. Eu tenho todos aqui, na verdade, eu só não tenho a temporada que lançou do ano passado pra cá. Essa eu ainda não peguei. Mas já tem mais de 20 volumes publicados. Esse aqui é do Neo Geo, é um dos primeiros. E aqui conta a história do Neo Geo, que é um videogame que eu ainda quero ter aqui na minha coleção, Ítalo. Mesmo que ele não funcione, porque na verdade eu jogo tudo via emulador, mas pelo menos ter ali na minha prateleira, isso é uma meta aí para dentro em breve ter um Neo Geo aqui. Aquele videogame com aquele controle era um sonho de consumo, né, Ítalo? Bem legal. Da nossa geração. Ô, Ítalo, vamos falar do Valve Frame, então, pra gente fechar, pra gente caminhar pro encerramento, porque você já antecipava isso aí, vem o projeto Deckard aí, e agora finalmente veio. E parece que tá agradando, né? Pelo que foi apresentado até agora, ainda não temos o preço, mas de hardware, das especificações, o que você achou aí, Ítalo? Eu achei um headset muito alinhado com o momento que a gente está vivendo agora. Ele é um headset que se parece tecnicamente muito com os headsets da Meta, né, do MetaQuest, da linha MetaQuest, com algumas coisas melhores, como por exemplo o eye tracking, né, que é o rastreamento ocular, né, então você consegue fazer ter diversas funcionalidades nos jogos e no sistema, copiando headsets mais caros, né, como é o caso do Apple Vision Pro, como é o caso do próprio Quest Pro, que você tem essas funcionalidades dentro, para selecionar um menu, alguma coisa, você consegue olhar e tal, mas a principal funcionalidade desse eye tracking, e que isso eu acredito que foi assim, vai ser revolucionário, não é para renderização apenas, ou para essas funcionalidades de jogo, vai ser por conta do streaming. Eles estão fazendo uma solução deles de streamar jogos do PC para esse headset que vai se beneficiar dessas funcionalidades do eye tracking, para ficar mais leve, mais rápido. Então, assim, é um headset que tecnicamente está muito alinhado com o que já era esperado, né? E eu tô muito empolgado para ver as funcionalidades extras, né? Como essa que eu comentei, da emulação, né? Você vai ter também, digamos, é como se você tivesse um Steam Deck, só que em headset, né? Então você tem um headset que é 100% voltado para gaming. Eles até estão vendendo o headset como streaming first. Eles falam isso. Que é só traduzindo para o pessoal que não está tão familiarizado com o headset de realidade virtual. O streaming first é porque, apesar dele rodar jogos nativamente no headset,
ele está sendo construído para ser um headset para rodar jogos a partir de um PC ou a partir do Steam Machine, né? Então ele está construído para ser um periférico, né? Para rodar jogos high-end de VR. Só que você também pode rodar nativamente. Só que olha só como é que é a questão da abordagem. O hardware dele é melhor do que o do MetaQuest, que é um headset standalone assumidamente para rodar jogos nativamente e não por streaming. O streaming o pessoal usa e ficou famoso na Steam, né? Ser por streaming, porque é um headset mais acessível e tudo mais, mas para você ver, ele tem o hardware melhor do que o MetaQuest e ainda assim ele está sendo vendido como um headset streaming first para jogos. Mas a gente sabe que ele vai rodar tudo que roda no MetaQuest e ainda mais, por conta das especificações técnicas. Então a gente tem essa questão também aí, né? Ele é um híbrido, mas está sendo vendido apenas como um headset gamer para PC, digamos assim. Você estava me falando antes da gente começar a gravar, que tem essa questão também da Meta, que insistiu bastante em tentar vender o headset como um ecossistema para aplicação de trabalho também. Híbrida, né? Essa questão do social, a questão do metaverso, né? Então a Steam está ignorando completamente isso tudo, tanto que eles não... As câmeras que tem no headset são câmeras preto e branco e câmeras apenas para rastrear os movimentos. Eles colocaram também alguns outros dispositivos que eu achei muito importante. Por exemplo, o MetaQuest você não pode usar ele à noite ou num ambiente escuro. Você precisa ter as luzes pelo menos numa penumbra ali ou alguma iluminação. Já esse headset, ele já conta com 2 emissores IR, né, infravermelho. Então, mesmo que você esteja no breu, você consegue usar ele sem perder o tracking nem nada. Então, assim, eles já estão criando a parada olhando para a pessoa que vai jogar, independente do ambiente que ela esteja, ela vai conseguir jogar e com funcionalidades superiores. Então, assim, apesar de eles terem copiado o controle do Quest, né, que é uma solução muito boa e muito compacta desse último controle, eles evoluíram essa solução aprendendo da última experiência deles, que foi o Index. No Index, você conseguia traquear os 5 dedos. Então, só de você aproximar o seu dedo no botão do controle, o headset ele sentia isso e o desenvolvedor podia passar aquilo para o jogo. Então você consegue fazer todos os movimentos da sua mão no jogo com o Index. Só que o Index é um headset de mais de 3, 4 anos atrás. Eles evoluíram isso e mesmo num controle muito mais compacto, que usa só uma pilha A, impressionante, eles conseguem inserir todas essas funcionalidades. Então, assim, eu tô mais empolgado com em trazer todo esse know-how que eles têm, né, de jogo, de fato, pro headset, e vender ele menos nichado, né? Um pouco menos nichado do que foi o Index, né? Que agora ele vai disputar com o MetaQuest, né? Sim. E ao que tudo indica, tem condição de disputar de igual para igual, né? Ou com vantagens, né? Com vantagens nítidas aí. Muito bem, senhor Ítalo Cassini, estamos chegando ao final de mais um episódio do Coin2Biz. Tem alguma coisa que você queira destacar ainda que a gente não tenha falado desses lançamentos da Valve? Não, acho que a gente já tocou em muita coisa. O Steam Controller a gente não tem muito o que dizer, ele se parece mais com o Steam Deck, né? Ele tem até uns touches nele ali. Eu confesso que me assustou um pouquinho o visual dele de cara, assim, mas depois eu lembrei do controle do Switch, que ninguém reclamava, daquele controle quadradão, e eu falei, tá, vai descer. O touch dele não me agrada muito, mas só o fato dele já ter os analógicos com a mais nova tecnologia, que evita drift e tudo mais, ter ali uma longevidade e a solução do carregamento e pareamento dele, que também achei muito interessante, magnética, né? Não é um USB que você tem que ficar colocando, e para mim já foi uma solução bem legal. Ô Ítalo, e tem um ponto que a gente tava falando antes de começar a gravar, que é o seguinte, né? É a compatibilidade com todos os outros controles, né? Então você que tem seu controle PS, PS5, PS4, como eu tenho aqui do PS4, tenho do Xbox e jogo na Steam com esses controles, e é plug and play, e liga ali. Olha que maravilha, Ítalo. Isso é sensacional.
Então eu faço votos, acho que Steam Machine... se aquela primeira versão eles se aquela primeira versão eles erraram e erraram na mão ali, o posicionamento foi confuso, e acho que o mercado também, da própria plataforma deles, não estava tão evoluído como está hoje. Eu acho que agora, 2025, temos tudo para... Quer dizer, eles têm tudo para... Tá. Doutor Ítalo Cassini, falamos aqui hoje sobre a estratégia da Valve e os últimos lançamentos anunciados pela empresa. Quero te agradecer por mais essa participação aqui na bancada do Coin2Biz, meu amigo. Não, eu que agradeço a oportunidade de participar. Eu agradeço ao meu querido Ítalo Cassini e agradeço a você que está nos ouvindo ou está nos assistindo. O Coin2Biz, você já sabe, está disponível nas principais plataformas de podcast da atualidade, pelo feed do Talk2Biz e também no canal do Talk2Biz no YouTube. Então você pode ouvir a versão em áudio ou assistir a versão em vídeo pelo nosso canal no YouTube. É isso, meus queridos amigos. Um abraço pro meu querido Ítalo Cassini e nos vemos no próximo. Vamos falar sobre Tectoy, vamos falar sobre Zinix. Mais alguns dias aí no feed. Continue acompanhando que esse episódio vai ao ar. Um abraço a todos. Até lá. Valeu.